Essa é mais uma continuação da obra. Sou milionário, então ser mulherengo não parece tão absurdo, certo? Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Uma vez lá dentro, as garotas que cercavam Jian Shen não desgrudavam dele nem por um segundo, parecia até que ele era um Wi-Fi grátis, todo mundo queria ficar colado. Enquanto isso, Qiao Yin tentava acompanhá-lo, mas uma das garotas deu-lhe um empurrão tão natural quanto abrir uma porta automática e ainda gritou: "Sai da frente! Não atrapalha!" Logo depois, como se nada tivesse acontecido, a garota se virou para Jian Shen, deu uma rebolada que parecia ter sido ensaiada no espelho e disse com uma voz açucarada: "Gato, vamos para a área VIP lá dentro. É muito mais cômodo para a gente se divertir." Ao ouvir aquilo e ver a cena toda, Qiao Yin sentiu uma pontada estranha de irritação, ciúmes e algo muito parecido com uma crise de gastrite emocional subir pelo peito. Por que estou tão incomodada? Esse mal-estar já está aqui faz tempo, essa pressão no peito, parece acidez misturada com raiva. Arde! Já deu, pensou ela, bufando por dentro. De repente, como se tivesse apertado o botão de modo ousadia, ela decidiu agir. Respirou fundo, ergueu o queixo e, atravessando o grupo de garotas, levantou a voz. Saíam todas, fora do meu caminho. Qiao Yin se esticou, empurrou o que precisava empurrar, abriu espaço como uma verdadeira profissional do trânsito e estendeu a mão em direção a Jian Shen. Em um instante, agarrou a mão dele com firmeza. No momento em que seus dedos tocaram os dele, Jian Shen ficou visivelmente surpreso, ainda assim, não recuou. Qiao Yin o puxou suavemente para perto de si e, com um rosto cheio de orgulho, passando à frente de todas, declarou com a segurança de quem acaba de assumir um cargo na chefia: "Ele já tem dona." As garotas ao redor se entreolharam com expressões de puro desgosto. "O quê? E não podia ter falado isso antes?" reclamou uma delas. "Custava avisar logo de uma vez?" Logo depois, todas começaram a se dispersar. Vamos, vamos irmãs, próximo objetivo." Enfim, meninas, próximo alvo. Aff, que perda de tempo. Enquanto isso, Qiao Yin caminhava ao lado de Jian Shen com todo o orgulho do mundo, o rosto levemente corado e um sorriso satisfeito que ela tentava esconder, mas falhava miseravelmente. Aproveitando o momento, Jian Shen envolveu sua cintura com um braço, aproximando-se do ouvido dela, deixando seus corpos tão perto que o coração dela quase pediu socorro. "Ah, então agora eu tenho dona, é isso?" sussurrou ele, divertido. Totalmente nervosa, ela o empurrou imediatamente, as bochechas ardendo como brasa. "Eu só vi que você não sabia como se livrar delas, então quis te ajudar." "Não pensa besteira." Jian Shen deu um sorriso leve, se afastou e comentou com uma voz propositalmente fria: "Obrigado, mas não precisava. Na verdade, achei elas bem agradáveis." As palavras bateram nela como um balde de água gelada. Qiao Yin bufou, virou o rosto com indignação e pensou seriamente em empurrá-lo de volta para o enxame de garotas. Nesse momento, Wang Sen entrou dando risada, animado como sempre. "Jovem Jian, então era você quem estava cercado lá na entrada." A gente até se perguntou qual celebridade tinha chegado hoje. "Não ficou assustado, não?" Jian Shen respondeu com a naturalidade de quem está acostumado a causar tumulto. "Não, de forma alguma." Na verdade, todas eram bem entusiasmadas. Wang Sen caiu na gargalhada. "Ha ha ha! A primeira vez que vim aqui, não causei nem metade desse alvoroço. Olha só, agora ninguém nem olha para mim quando você está por perto." Então, seus olhos finalmente pousaram em Qiao Yin. "Aliás, quem é essa senhorita tão bonita?" Jian Shen respondeu sem hesitar. "É minha motorista. Contratei por um tempo. Não tem problema se ela se juntar a nós, depois será ela quem vai dirigir." Wang Sen passou o braço pelos ombros de Jian Shen e o arrastou para dentro com a animação de quem acabou de encontrar um tesouro perdido. "Não esperava menos de você, verdadeiro mestre marcial. Vamos lá, está tudo preparado."
Hoje à noite nós três vamos aproveitar para valer, disse ele, como se estivesse anunciando um festival épico. Qiao Yinin ficou ali atrás, em silêncio absoluto. Seus pés caminhavam, mas sua alma parecia ter ficado estacionada lá fora, sem saber muito bem como reagir àquele novo universo que se abria à sua frente. Pouco depois, já no coração do salão, o ambiente parecia até outra dimensão, luzes piscando sem piedade, música tão alta que dava para sentir no estômago, e garotas dançando com tamanha intensidade que até os copos vibravam no ritmo dos graves. Chegando a uma área mais movimentada, Huang Sen ergueu o braço e declarou como um apresentador profissional: "Saúdem o jovem Jian." E foi como se alguém tivesse jogado confete invisível no ar. De repente, uma tropa inteira de belas garotas surgiu como mágica, correndo para cercar Jian Shen. Com sorrisos perfeitamente treinados e olhares capazes de derreter gelo, elas gritaram em uníssono: "Bem-vindo, jovem Jian." Jian Shen parou por um momento, como se estivesse prestes a receber uma coroa de rei improvisado, e então ergueu a mão com um sorriso educado, aquele sorriso de quem sabe que está sendo venerado, mas finge que não percebe. "Obrigado, está tudo muito bem organizado", respondeu, elegante como sempre. Instantes depois, aproximaram-se de uma mulher elegantemente vestida. O salto alto dela anunciava sua chegada antes mesmo do rosto aparecer. Assim que parou diante deles, Huang Sen ordenou: "Gerente Li, coloque 2 conjuntos do grande dragão divino para animar a atmosfera." A diretora Li inclinou-se levemente, profissional e impecável. "Sim, senhores. Tudo ficará pronto em instantes. Também mandei trazer frutas e um pouco de vinho. Por favor, aguardem." Enquanto isso, Qiao Yinin, que até então só tinha visto esse tipo de coisa pela internet, inclinou-se discretamente para perto de Jian Shen e sussurrou, com olhos arregalados: "Uau, o grande dragão divino, nunca tinha visto pessoalmente. Só em vídeos de gente rica." Pouco depois, com tudo preparado, Jian Shen sorriu e comentou: "Irmão Huang, sempre tão generoso. Obrigado pelo convite." Huang Sen passou o braço pelos ombros dele e soltou uma risada alta. "Irmão, tá brincando? 2 conjuntos do grande dragão divino são só 200.000. Isso não chega nem perto daquele peixe dourado que você nos deu para comer ontem." Em seguida, ele se virou para as garotas que estavam ali por perto, todas com antenas prontas para captar fofoca de luxo, e anunciou com orgulho: "Sabiam? Ontem o jovem Jian me convidou para comer peixe amarelo dourado. Um único jantar custou 3 milhões. As garotas arregalaram tantos olhos que parecia que iam cair. 3 milhões? Inacreditável! Eu comia esse peixe devagarinho só para durar a semana inteira." Foi exatamente nesse momento que a diretora Li retornou pela entrada, desta vez acompanhada de um grupo de beldades impecavelmente vestidas. Com voz clara e firme, anunciou: "Cavalheiros, o vinho chegou." Um esquadrão de garotas vestidas como coelhinhas do vinho aproximou-se, cada uma carregando garrafas e taças com a postura de profissionais treinadas em derrubar corações. Uma delas, uma verdadeira obra de arte ambulante, com olhos brilhantes e curvas que desafiavam a física, inclinou-se para Jian Shen e disse com uma voz sedosa: "Jovem amo Jian, me chamo Xiao Qing. Vamos brindar juntos? É um prazer poder me divertir esta noite com você." Jian Shen, mantendo a expressão neutra, ativou mentalmente seu scanner de afinidade. As informações surgiram como uma ficha técnica. Nome: Xiao Jing. Idade: 22 anos. Altura: 1,68 metros. Aparência: 85. Figura: 98. Privacidade: 5. Afinidade: 70, estado próximo. Ao ver aquilo, Jian Shen baixou o olhar, só por meio segundo, para o decote dela, observando como o volume subia e descia com a respiração. E pensou: com maquiagem, essa garota chega fácil aos 90 de beleza. Privacidade baixíssima, nível amizade avançada. Mas esse corpo com 98 pontos? Isso aí é espécime raro, item de evento limitado.
Nesse momento, Xiao Qing levantou a taça e lançou um brinde elegante diretamente para Jian Shen, como se estivesse marcando território na frente de todo mundo. Enquanto isso, Qiao Linin observava a cena, a garota praticamente pendurada no pescoço dele, e sentiu novamente aquela pontada incômoda no peito. A cada segundo, parecia piorar. Ela pensava, indignada. De novo esse sentimento? Por que isso me incomoda tanto? Ele é meu grande patrão, meu top 1, e nunca me pediu nada. Ontem gastou uma fortuna por mim, até me abraçou, e agora tá aí flertando com outra na minha frente? Mas que história é essa? Movida por um ciúme tão forte que parecia ter nascido com pernas próprias, Qiao Yinin levantou sua taça e se aproximou, tentando parecer casual, mas era tão óbvio quanto um farol aceso à meia-noite. Grande irmão, meu top 1, eu também quero brindar com você, disse ela, toda cheia de intenção. Jian Shen ergueu uma sobrancelha, claramente sem entender aquela súbita necessidade de competição. Ao invés de sua taça de vinho, ele pegou uma lata de energético e ofereceu a ela. Beber álcool? Melhor tomar isto. É mais saudável. Qiao Yinin hesitou, apertando a lata como se fosse um microfone prestes a contar um segredo. Bom, mais tarde tenho que dirigir, mas, ainda assim posso beber um pouco. Não preciso de saúde extra, murmurou, tentando manter a dignidade. Jian Shen sorriu, surpreso. Olha só, eu não imaginava que você sabia beber. Com o comentário, Qiao Yinin ergueu o queixo, empinou o peito e assumiu um ar provocador, quase uma mini diva. Como não ia notar? Talvez você devesse olhar mais de perto. Jian Shen conteve uma risada interna, pensando. Embora Xiao Qing não seja nada mal, minha missão principal esta noite ainda é a Qiao Yinin. A Xiao Qing fica para outra hora. Xiao Qing, que tinha o radar emocional mais rápido do bar inteiro, percebeu o clima no mesmo instante. Com um sorriso profissional e gracioso, levantou sua taça. Jovem amo Jian, então vou dançar um pouco primeiro. Depois volto para brindar contigo. Quando ela se afastou, Jian Shen aproveitou a brecha e, com naturalidade calculada, passou o braço pela cintura e pelo ombro de Qiao Yinin. Ela ficou tão corada que parecia ter engolido uma lâmpada vermelha. Aproximando os lábios do ouvido dela, Jian Shen sussurrou baixinho. Difícil de notar, é? E se você me deixar confirmar melhor esta noite, depois de voltarmos, para eu ver bem de perto? Enquanto falava, sua mão começou a deslizar lentamente, como se estivesse testando limites. Qiao Yinin congelou. Imagens passaram em sua cabeça, suas lives, seus discursos sobre ser uma mulher prudente, seus conselhos sérios para outras garotas. Eu sempre digo que as garotas devem ser recatadas e prudentes. Prudentes? Como se um alarme interno tivesse disparado, ela o afastou com firmeza, de maneira tão brusca que até algumas garotas por perto olharam. O que é isso? Por acaso acha que eu sou alguma garota fácil? O gesto fez Jian Shen fechar o rosto na mesma hora. Sua expressão ficou gelada. E seus pensamentos, ainda mais frios. Depois de gastar mais de 2 milhões, você ainda tem a audácia de falar assim? Se não queria, para que veio aqui hoje? Vem e agora quer se fazer de difícil? Fazer pose de santinha? Acha que eu sou algum reserva? Algum idiota descartável? Ridículo. Com o maxilar tenso, Jian Shen se levantou sem dizer uma palavra. A atmosfera pesou na hora. Qiao Yinin tentou chamá-lo, mas a voz não saiu. Ela só ficou ali, perdida, segurando a própria taça como se fosse um escudo emocional. Jian Shen não perdeu tempo. Seus olhos foram direto para Xiao Qing, que dançava sensualmente no pool. Ao notar o olhar dele, ela sorriu maliciosamente, entendendo perfeitamente o clima. E, como se tivesse recebido um comando invisível, começou a dançar de modo ainda mais provocante. Era tanta graça, tanta flexibilidade e tanta malícia que até Qiao Yinin, coitada, ficou deslocada, assistindo sem saber onde enfiar a cara. Xiao Qing então perguntou, deslizando pela barra com movimentos amplos. Jovem amo Jian, o que achou da minha dança? E,
Como se não bastasse concorrência demais para um só homem, outra beldade se aproximou, movendo os quadris como se desafiasse a lei da gravidade. E eu também, jovem amo. O que achou da minha dança? Jian Shen se aproximou delas e respondeu com calma, a voz impecavelmente controlada. Vocês dançaram muito bem. Meu irmãozão aqui não parou de aplaudir por vocês. Nesse instante, uma garota de cabelos curtos aproximou-se ainda mais, colando o corpo no dele com ousadia estudada. Com um sorriso atrevido e a voz carregada de insinuação, sussurrou. É mesmo. Todavia, eu ainda não conheço seu irmãozão. Com o rosto quase colado no dele e aquela mão bem sugestiva deixando claro o tom malicioso da conversa, Jian Shen acabou sendo provocado no ponto certo. Ele a puxou pela cintura, aproximando-a ainda mais, enquanto um sorriso maroto surgia no canto dos lábios. Vendo a ousadia dela e lembrando da pergunta sobre conhecer o irmãozão, ele inclinou-se no ouvido da garota e sussurrou, com uma confiança irresistível. Hoje à noite, você vai ver o meu grande irmãozão. E com aquele tom provocante, e um sorriso maroto, completou dizendo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Apoie o canal, seja membro, ou faça uma pequena doação para que assim eu possa continuar criando mais vídeos. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente. E isso é um até logo, nos vemos na próxima! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.